produzidos por laboratórios de fundo de quintal, que não tem pesquisa científica. São produtos que são 3 tipos de medicamento. O medicamento de referência, aquele que é feito através de análise, através dos laboratórios consagrados, que tem a sua licença permitida pelos órgãos, e aqui no Brasil a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, permitindo que esses medicamentos possam ser aprovados depois, naturalmente, de um trâmite muito grande, verificando as suas indicações, contraindicações, efeitos colaterais. Esse é o medicamento de referência, que todos deveriam ser a cópia. Temos os medicamentos que são chamados similares, e aí é permitido esses medicamentos, que tem que ter a mesma fórmula dos medicamentos de referência, só que não são examinados. Só que esses medicamentos, os médicos sabem, todos sabem, que não funcionam adequadamente. E nós temos demonstrações claras, inclusive no CTI. O midazolam, por exemplo, os médicos CTI, é só perguntar a cada médico. É preciso de usar 3, 4 vezes uma ampola para fornecer o mesmo resultado de que uma ampola do Dormonide. Quer dizer, um absurdo, um absurdo. Os antibióticos, remédio para coração, para hipertensão, não se controla a hipertensão com os medicamentos gueltas. E tem os medicamentos que são os medicamentos genéricos, esses sim são obrigados e sofrem por isso uma fiscalização através da sua bioequivalência e da sua biodisponibilidade. Esses são intercambiáveis com os medicamentos de referência. Eu peço encarecidamente, em nome da saúde de Nova Friburgo, em nome dos médicos de Nova Friburgo, em nome dos pacientes que muitas vezes são obrigados a utilizar esses remédios e morrem por causa disso. Perfeitamente, um minutinho só. Morrem por causa disso, dos familiares que também não sabem que, mas às vezes o próprio paciente vê, esse remédio não está funcionando, aí troca por um genérico, um de referência e funciona. Quer dizer, isso é um absurdo, e é uma luta minha, que eu vou continuar lutando, porque esse, eu continuo dizendo, é o projeto mais importante meu. Vereador Nami Nassif. Renato Birrami, eu até entendo nossa preocupação em relação a esses medicamentos, mas acho que é uma irresponsabilidade da Anvisa deixar esses medicamentos no mercado. Se eles não surgem os efeitos necessários, cabe ao Ministério da Saúde, a Anvisa, retirar esses medicamentos, porque, na verdade, se eles não surgem esses efeitos, a competência de fiscalização é deles. Entendeu? O Brasil agora fez a campanha, quando foi o ministro Serra, ministro da Saúde, fez a campanha dos genéricos. E todos dizem que os genéricos são intercambiáveis. São semelhantes lá aos originais. Quer dizer, então cabe à Anvisa também fazer uma denúncia à Anvisa para que ele tire esse medicamento de circulação. Mas a Anvisa vai proibir esse remédio no futuro próximo. É um crime contra a população. Se as pessoas estão tomando os remédios não surgem de efeitos, elas estão cometendo um crime, porque não surge de efeito, vão acabar morrendo. Então, eu acho que podemos até aprovar esse projeto, mas a responsabilidade maior é da Anvisa. Deveríamos comunicar, fazer uma denúncia, formalizar uma denúncia vereador para a Anvisa. Nova Friburgo pode ser pioneiro nessa luta. Certeza, eu espero que Nova Friburgo seja. Vereador Pierre. Vereador Renato Birrami, eu também reputo dos projetos, não são mais importantes do mandato de Vossa Excelência, não. É da legislatura e do corpo de leis, porque é um projeto de vida. Já não bastasse a falta de medicamentos que nós experimentamos na farmácia, medicamentos básicos que faltam, muitas vezes por falta de compra, de compromisso com o povo, com o doente. Agora, oferecer um medicamento que não tenha eficácia, já não basta o dano ao cofre público, porque se paga por algo que não tem a eficácia devida, mas, sobretudo, o dano à vida e ao direito à vida e à saúde de qualidade. Conclua, por favor. Então, vereador Renato, é fundamental que nós, senhor presidente, com a mesa diretora, que as comissões atinentes coloquem em votação esse projeto para a defesa da vida e para o pioneirismo em Nova Friburgo. Então, além da requisição do vereador Renato Birrami, eu também entro nessa luta requerendo pelo bem
da saúde pública e da vida, senhor presidente. Volto a palavra ao vereador Renato Abirrame. Obrigado aí pelos apartes e eu espero que realmente possa que esse sonho que parece impossível possa ser realizado. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, antes de iniciarmos a votação, gostaria só de esclarecimento. Eu abri a discussão a respeito desse requerimento, porque na verdade, está havendo alguns casos de alguns projetos que não estão retornando à casa e os vereadores têm a intenção de votar por cópia. Por isso que eu abri a discussão desse requerimento, que, na verdade, nós temos a discussão somente dos requerimentos de informação, só para dizer que não será uma prática, né, nas próximas reuniões, nós não abrimos discussão para requerimentos, para outros requerimentos, somente requerimentos de informação. Por isso, nesta noite, eu permiti que se fizesse. Na verdade, então, o vereador Renato Abirrame solicita, né, que a Câmara possa, ele não quer que seja nesta noite, ele quer que tenha autorização para que seja votado pela cópia. E eu vou deliberar ao plenário agora, nesse momento, se os vereadores aceitam ou não votar pela cópia. Questão de encaminhamento, vereador? Questão de encaminhamento. O projeto encontra-se, eu nomeei como relator o vereador Luciano Faria. E hoje, inclusive, eu estou trazendo uma série de documentos com relação ao que levanta o vereador Nami Nassif. Uma coisa é querer e a outra coisa é poder. Acontece que todo sistema licitatório da área de saúde tem uma regulamentação. A Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 99, que diz no seu artigo 3º, as aquisições de medicamentos sob qualquer modalidade de compra e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde adotarão obrigatoriamente denominação comum brasileira ou, na sua falta, denominação comum internacional. A Portaria 128, de 29 de maio de 2008, no seu artigo 1º, estabelecer diretrizes para a contratação de fármacos e medicamentos pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Único de Saúde. Na seção 1 dos medicamentos, artigo 2º, parágrafo 1º, nas aquisições de medicamentos acabados, deverá estar prevista no instrumento convocatório a exigência de apresentação de certificado do registro do produto e do certificado de boas práticas de fabricação do produtor emitidos pela Anvisa, bem como declaração do produtor sujeito à comprovação referente à origem do produto acabado e do insumo farmacêutico ativo que o compõe. No artigo 4º, em razão da singularidade, natureza e relevância da produção de medicamentos, os laboratórios, em suas licitações, deverão, sempre que possível, contratar o serviço de customização e produção de fármacos. Para a contratação de que trata o caput, o edital deverá prever a exigência de que a empresa a ser contratada possua unidade fabril em território nacional, sob pena de desclassificação, o direito da contratante de promover o acompanhamento e a inspeção direta dos processos contratados, da garantia da qualidade, da rastreabilidade, da customização e da otimização de todo o processo de produção e do produto objeto do serviço. Então, todas essas legislações vêm acompanhadas do Manual de Orientação Básica emitido pelo Ministério da Saúde, que diz o seguinte: aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica no SUS, orientações básicas. Eu vou passar todo esse material para o vereador relator da matéria, porque a matéria é complexa. A gente entende a preocupação do presidente da Comissão de Saúde e é a preocupação da Casa. Mas uma coisa é querer e a outra é poder. O que diz o vereador Nami Nassif é perfeito. Se o remédio não faz efeito, por que ele está no mercado, então? Se para que ele faça o efeito é preciso triplicar a dose, por que a Anvisa permite
Conclua, por favor. que esse medicamento esteja na praça. E aí, como é que você vai justificar, na prestação de contas, que ganhou a 10ª empresa com maior preço, se o preço é uma das condições? É lógico que todo mundo quer o melhor. Na iniciativa privada, você pode fazer isso, mas no serviço público, você fica amarrado à lei das licitações. Então, vereador Luciano, eu passo às mãos de Vossa Excelência para que Vossa Excelência emita o parecer dentro daquilo que está estabelecido na legislação federal e que seja o melhor para o município. Agora, é um projeto complexo de boa intenção, claro que é. Ninguém está discutindo a intenção do projeto. Não é questão pessoal, apesar das divergências que tenho com o presidente da Comissão de Saúde, não vem ao caso nessa situação. A situação é de se procurar o melhor para o município, mas dentro daquilo que é permitido. Então, eu passo às mãos de Vossa Excelência o material em questão e, se for o caso, a responsável pelo almoxarifado da Prefeitura na questão de medicamentos está à disposição para vir a esta casa e discutir esse assunto. Por favor, vereador. Dentro daquilo que está estabelecido. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Vereador, rapidamente, vou conceder ao vereador Renato Abirram, vereador Luciano, e logo após eu vou deliberar sobre a matéria. Vereador Luciano, rapidamente, por favor. Senhor presidente, eu também, só para deixar aqui bem claro, em destaque, que não é nada pessoal, né? E a gente vê a leitura do requerimento numa retenção indevida, como se fosse o vereador Luciano que estivesse querendo prejudicar principalmente a população, no caso do projeto do vereador Renato Abirram. Só para deixar claro, senhor presidente, que o projeto, apesar de ter sido protocolado em abril de 2009, só chegou em meu gabinete no dia 24 de março. E nos pareceres tanto do 24 de março de 2011, e tanto o parecer do procurador dessa casa, como o parecer do procurador do Executivo, não se manifesta em aumento de despesa. Então, eu tenho minhas dúvidas, senhor presidente. Então, eu não ficaria à vontade de botar em votação hoje. Até porque, como foi falado aqui por outros vereadores, é um fato de pioneiro. O município de Nova Friburgo seria pioneiro nesse assunto. Então, é de muita importância e de muita responsabilidade. Então, eu, como relator, não ficaria à vontade de deliberar e botar em votação essa noite, senhor presidente. Vereador Renato Abirram. Isso é uma questão aritmética. Se um medicamento tem que usar 3 vezes a dose, 4 vezes a dose, é lógico que esse projeto vai reduzir as despesas da prefeitura. E nenhum medicamento desse é receitado por nenhum médico. Nenhum médico receita esses medicamentos, nenhum. E as farmácias éticas não têm esses medicamentos. Quer dizer, são remédios de baixa qualidade e que o povo de Nova Friburgo não pode ficar. Por isso eu peço que o projeto seja discutido. Vamos discutir aí dentro da Câmara, com todos com direito a opinar. Vereador, eu acho que, na verdade, o requerimento de Vossa Excelência pede para que seja votado em cópia, na verdade, perde o efeito, porque nós temos o projeto em mãos, né? E eu vou fazer a pergunta se nós temos condições de apreciá-lo nesta noite ou não. Se não for apreciado, eu darei o prazo de, no máximo, 30 dias para que esse projeto entre na pauta, senão, aí eu autorizo Vossa Excelência a apresentar a cópia do projeto para que a gente vote na sessão. Então, a pergunta seria essa. Pode dar uma sugestão também? Que o vereador Renato Abirram também processe alguns conhecimentos da prefeitura, os técnicos da farmacêutica, para a gente também ficar orientado com isso, porque eu... Senhores vereadores, na verdade, nós temos que, se nós não tivermos a informação, nós temos que votar, ou aprovar ou não aprovar, porque a gente não pode, infelizmente, levar 2 anos para votar um projeto. Isso é inadmissível. Então, vereador, eu vou dar o prazo para que dentro, no máximo de 30 dias, se a CCJ não apresentar o projeto, então Vossa Excelência já tem a palavra do presidente, pode apresentar em cópia e eu acato na própria sessão. Vamos marcar a data de hoje, portanto, dia 26 de maio até dia 26 de junho. Se não vier pelas mãos da CCJ, Vossa Excelência pode apresentar a cópia e a gente aprecia na sessão. Obrigado, tá, okay? senhor presidente. Obrigado. Então tá. Então, vamos prosseguindo, senhores vereadores, requerimentos de informação. De autoria do vereador Renato Abirram, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito dos testes de refração, acuidade visual,
nos ambulatórios do SUS. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, teste de refração é o exame que é feito pelas pessoas que têm uma deficiência visual e não estão enxergando adequadamente e tem que ter um óculos, tem que fazer um óculos. Eu gostaria de saber como esse exame é feito em Nova Friburgo, porque infelizmente, nós não temos atendimento oftalmológico no SUS de Nova Friburgo. Quer dizer, essas pessoas, a população de Friburgo, que depende do SUS, cerca de 80%, essa população é obrigada a procurar serviços particulares, procurar óticas, às vezes sem o exame acurado, porque esse exame obrigatoriamente, senhor presidente, tem que ser feito pelo oftalmologista, não pode ser feito sem o especialista. E eu recordo que quando eu assumi a Secretaria de Saúde em 1994, nós tínhamos 4 oftalmologistas no SUS, 4, e não tínhamos o equipamento para fazer esse exame. Então, 4 oftalmologistas que nunca tinham atendido nenhum paciente no SUS. Eles eram do Ministério da Saúde, estavam cedidos ao SUS e não atendiam porque não tinham equipamento. Eu providenciei a compra do equipamento, nós ficamos com 3 e 1 para substituir as férias. Resolveu o problema de refração em Nova Friburgo. Basta ter decisão política, vereador Edson Flávio. Requerimento de Vossa Excelência muito oportuno. Mais uma vez eu passei por uma questão nas minhas vistas e busquei o posto de saúde, Silveira Brown. Cheguei lá, fui atendido por um oftalmologista que tinha lá, não sei se tem mais. Tem um só para encaminhar paciente para o Rio para operar. Isso, e além do mais, o equipamento que tinha estava quebrado para fazer, fazer uma pequena incisão, estava quebrado. E eu quero dizer que Vossa Excelência é muito feliz, porque a gente que trabalha junto à população todos os dias, eu fui na Clínica Santa Beatriz, no Rio de Janeiro, em Niterói. É lamentável, é triste você ver o cidadão que é usuário do SUS chegar por uma porta e o cidadão que é usuário de planos justos até, né, convênios, Petrobras, etc., entrar por outra porta. É uma discriminação. Na porta que entra para o atendimento particular, uma sala bem postada, e o cidadão que usa o SUS vai lá para uma fila, senta num banco duro lá naquele local e fica aguardando, às vezes, um tumulto tremendo. Certo dia, chegando lá, eu encontrei 2 pessoas aqui de Nova Friburgo, um senhor com cerca de 85 anos de idade e a sua esposa com cerca de 79 anos de idade. Foram para lá, ficaram o dia inteirinho e no final da tarde pensava que ia ser chamado, não tinha ninguém os acompanhando, eles iriam tentar vir para Friburgo de carona para fazer um exame lá. Então, o requerimento que Vossa Excelência faz, ele é muito próprio, porque o município que nós temos com 200 mil habitantes, nós não podemos ficar vivendo mandando gente todos os dias para fazer, às vezes, uma simples cirurgia de catarata lá no Rio de Janeiro. Não podemos ficar vivendo de doações de óculos do Rotary. Não podemos ficar vivendo de doações da Fundação Leão 13, quando faz algumas campanhas que dá fila de gente para fazer, porque o município não toma uma providência eficaz nesse sentido. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, precisamos dessas informações, sim, até mesmo para pontuar e apontar políticas públicas. E eu estou pedindo apenas para que tenha um equipamento para o exame de refração, para evitar despesa para os pacientes que são obrigados a recorrer a médicos particulares, porque o SUS tem a obrigação de atendê-los, não os atende. Por isso, eu peço... Uma palavra. Perfeitamente, só vereador uma palavra. professor Pierre. Simplesmente inadmissível. Há quanto tempo, simplesmente inadmissível não ter esse atendimento à nossa população aqui? Vereador Nami. Pode dar parte? Eu acho que nós deveríamos, nós aqui, políticos, também ajudar um pouco o município. Eu vou me comprometer aqui, eu acho que o professor PR também, outros vereadores, tem um deputado federal aí, de ver o custo desse aparelho, fazer um projeto. A gente pediu uma emenda parlamentar do governo federal para que a gente faça a aquisição dos equipamentos aí. Até que a gente consiga fazer um projeto que faça a qualidade visual de todas as escolas da rede municipal também. Porque já tem um estudo que crianças que
pouco enxergam, não conseguem ser aprovados. Exatamente. Então, aqui, um compromisso Já nosso. foi, inclusive, apresentado, vereadores acho, pelo aqui, vamos diretor comprometer Edson também Flávio. em comprar a aquisição desses aparelhos. Vamos contribuir um pouco. Vou É contribuir. porque o aparelho não é muito caro, é possível ser adquirido. A gente faz Todo eu me médico comprometo, o vereador Pierre oftalmologista também tem lá, esse faz uma equipamento. emenda. Vou dividir uma emenda do vereador Pierre. O que ele conseguir dinheiro para o deputado, eu vou conseguir com o meu também, para a gente colocar esse aparelho aqui no Friburgo. E contratar os médicos, porque à época eu consegui comprar o equipamento e nós tínhamos 4 médicos. Conclua, por favor. Então eu peço aos ilustres pares para a aprovação desse requerimento. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito do novo local para a construção de casas populares, tendo em vista que o imóvel na localidade de Fazenda Laje foi considerado impróprio. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, tem uma frase que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Há cerca de 4 anos atrás, eu estabeleci um projeto onde eu queria ouvir todos os ex-prefeitos da nossa cidade. Ouvi o Paulo Azevedo, fiz várias entrevistas, ele falou sobre um programa sobre transporte, outro sobre educação, outro sobre habitação, outro saúde, infraestrutura e assim sucessivamente. Todos eles foram feitos na casa dele, eu convidei para que ele andasse pela cidade, na época ele não quis. Depois fui ouvir o ex-prefeito Heródoto, aliás, prefeito afastado, na época era ex-prefeito, hoje prefeito afastado, e graças a mim eu ajudei muito para ele se eleger. Fui na casa dele, ele me convidou e falou que faria a primeira entrevista em sua cobertura, assim eu fiz, mas com o trato que a segunda seria caminhando pela cidade. Fiz a primeira entrevista com ele, e ato contínuo marquei as posteriores e fui a várias localidades, várias obras, vários projetos que o prefeito, na época ex-prefeito, tinha com relação à Nova Friburgo. Um dos pontos que eu fiz questão que nós fôssemos foi na Fazenda da Laje, porque todos aqui sabem que foi um projeto que ele lançou, chegou até a fazer inscrição na época em que era prefeito, isso no mandato anterior, aquele mandato tampão de 2 anos, e não efetivou a construção das casas. Tive no local, a gente observou, ele me falou, aqui tem saída para São Geraldo, aqui tem saída para Rio Grandina, aqui você sai para Conselheiro, não tem problema de água, não tem problema de barranco, e é verdade, porque se vocês forem lá, somente um pedaço do barranco, que bem pequeno, que não causaria nenhum tipo de dano naquela localidade. Alguns engenheiros e arquitetos conversaram comigo e me disseram que naquela localidade eles não entendem o porquê de não ser construído lá, haja vista que há essa... Vereador, mas você consegue a paz depois? Há essa possibilidade. Ato contínuo, quando minha mãe, de novo, era vereadora, eu fui com ela atrás do Parque das Flores, naquela localidade, vereador Jorge Carvalho sabe, ali o nome era Invernada. Eu tinha cavalo, eu criava cavalo e andava a cavalo ali naquela estrada. Ali tinha um abacatal, né? Eram milhares e milhares de pés de abacate. Mas me lembro, que tem um tempo que eu vou lá para poder rever isso, que ali era uma localidade que tinha tinha barrancos e o saibro não era um saibro muito bom. Então, como todos nós vereadores somos interpelados nas ruas com várias pessoas querendo contribuir, teve um cidadão que se aproximou de mim e fez uma ótima lembrança, e vocês hão de convir que realmente é uma ótima lembrança. Ali na Chácara do Paraíso, logo depois do colégio, do lado direito, no sentido centro-amparo, tem uma fazenda enorme ali. Ali é um local que com certeza daria para poder ser construída novas casas. Um outro local que me foi sugerido, no Barroso, vereador Jorge Carvalho, ali próximo de onde o Gilberto Salarini tinha um sítio ali, não é isso? Próximo da Aldeia da Criança Alegre. Aquele terreno ali, ele já está pronto para receber casas e não teve nenhum tipo de problema. Eu tenho até informação que aquele terreno era da minha família, a família Frossá, lá do Amparo, mas que
infelizmente, se perdeu. Um minuto, vereador. Vereador Nani. Vereador, eu realmente também estranhei quando não escolheram a Fazenda da Laje para se construir as casas populares. Por quê? Eu acompanho esse processo aí junto do doutor Heródoto, quando estava tentando desapropriar a Fazenda da Laje, desde 96. Reconheço que a área também, realmente, o solo é inundado ali, que é próximo ao brejo, riacho, mas tem áreas também, a mais cima são boas, que os solos são sólidos. Só que acontece, o próprio Demerval falou comigo que ele desapropriou o terreno, pagou o terreno da Fazenda da Laje, mas quem faz a opção de estar pagando o terreno é o governo do Estado. Não tem, então nós vamos fazer esse pedido de informações aqui, ele será inócuo, porque ele vai informar que quem está escolhendo as áreas desapropriando é o governo do Estado do Rio de Janeiro. E Vossa Excelência lembrou muito bem, a Fazenda Chácara Paraíso. Eu tive informações, até de um filho de uns herdeiros da Fazenda Chácara Paraíso, que estavam pedindo em torno daquela fazenda de 25 a 30 milhões de reais. Isso é impossível o município pagar, e até entendo, eu não sei, não quero dar valor às coisas dos outros, que não sei se toda aquela área seria reaproveitada para a construção dessas casas. Então, esse tipo de informações aqui, eu acho que nós vamos ficar um pouco rendidos com ele, porque o Estado não quis fazer no Fazenda da Laje, o Estado está junto com essa Secretaria de Reconstrução, que estão escolhendo as áreas aí. Eu também entendo que a Fazenda da Laje é o lugar ideal, concordo com Vossa Excelência. Deus, deixa esse registro aqui só. Fica à vontade, vereador Jorge Carvalho. Só um minutinho em cima das palavras do vereador Noemi Nassif. Para uma longa caminhada, tem que se dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Mas pode ter certeza que tem mais passos aí para frente. Fica à vontade. Uma outra área importante, de fácil construção, até por estar próximo à área urbana, é a área que pertence ao vereador Renato Abirrame, no antigo hospital ali no Catacione. É uma área interessante, ela pega uma parte do Catacione e vai até Varginhas, se eu errar, ele que me corrija, mas parece que são 7 ou 8 alqueires, não sei. 9 alqueires, de confrontação com áreas já urbanizadas, onde a infraestrutura já existe, o que torna o projeto mais viável. Agora, é o que disse o vereador Nami, isso saiu do controle do município. Conclua, por favor. O município vai fazer o que é emergencial, dentro de um projeto que já estava aprovado da FEME Brasil, ali no Parque das Flores. É um projeto antigo de uma ONG que tentou construir ali as casas. É um terreno que não é muito acidentado e que, nesse primeiro momento, vai atender a essa expectativa. Mas eu concordo com Vossa Excelência, existem outras áreas importantes e que precisam ser analisadas não só pelo governo do Estado, pelo município, pelo governo federal. Acima de tudo, o governo federal, que tem um projeto para 8 mil casas em Friburgo. Inclusive tem aquela área nova... Vereador, conclua, por favor, vereador Marcos. Para finalizar, me remeto a um passado recente, onde o Aloísio, da Serraria São José, também me falou que tinha um projeto ali entre o bairro Rui Sanglá e a Chácara do Paraíso. Aquele terreno era dele e ele tem um projeto ali aprovado com algumas milhares de casas. Então, peço e espero a aprovação desse requerimento e agradeço a parte dos vereadores. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhores vereadores, solicitação do vereador Edson Flávio, foi aprovado a vinda nesta casa da secretária de Saúde, presidente do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com os membros do Conselho. Só que, até esse horário, a secretária não chegou ainda, e eu gostaria de deliberar para o plenário se nós vamos marcar uma nova data ou se ouviremos os membros do Conselho que estão presentes na reunião. Rapidamente, por favor, a discussão. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, em contato ontem com a senhora secretária de Saúde e presidente do Conselho de Saúde, ela informa que esse assunto não foi deliberado em plenário do próprio Conselho. Portanto, ela espera esse convite ao Conselho e que esse Conselho delibere se vem ou não. Ela não vai comparecer e eu entendo que não pode ser feita a audição das pessoas
sem o Conselho como um todo e a sua própria presidenta. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, nós aprovamos aqui nessa casa o convite à secretária, à Fundação Municipal de Saúde. Na verdade, a Fundação Municipal de Saúde não é composta somente da secretária. A secretária é titular, ela tem um corpo de auxiliares, ela tem técnicos que ela pode enviar para trazer as informações para esta casa ouvir. Ao mesmo tempo, foi protocolado na Fundação Municipal de Saúde o convite à secretária e foi protocolado também o convite junto ao Comitê Executivo do Conselho. Eu mantenho a posição de que, na impossibilidade da secretária estar aqui, e digo mais, formalmente, esta casa não foi informada de que ela não poderia vir. Estou sabendo agora, pela pessoa do líder do governo, o vereador Jorge Carvalho, mas foi protocolado o ofício, da mesma forma ela teria que me responder através de ofício, se ela poderia vir, não pudesse vir, ou se ela teria algum compromisso. Isso não foi feito. Eu mantenho a posição, eu quero solicitar esta casa que nós possamos ouvir representantes do Comitê Executivo do Conselho Municipal de Saúde. Vereador Renato Abirrani. A princípio, senhor presidente, o requerimento foi feito para o Conselho. Foi estendido à secretária a pedido do líder de governo. E ela, como não compareceu, acho que seria justo ouvir o Conselho, até em respeito às pessoas que estão aqui presentes. Vereador, só para os senhores vereadores, para que a gente mantenha uma ordem. Só um minutinho, vereador. Eu estou abrindo, não vou voltar aos vereadores que já falaram. Logo após a fala dos senhores vereadores, eu vou deliberar o plenário, como eu já falei inicialmente. Se nós iremos ouvir ou se remarcaremos uma nova data. Vereador Nami Nassim. Eu quero, dessas informações truncadas que mandou o convite ou não, saber se chegou algum ofício do Conselho Municipal de Saúde designando se vai apresentar algum membro ou não, para se também prestar as informações. Porque também a gente fica, né, um pouco rendido na situação aí. Chegou algum ofício na casa, recomendando que seja representante do Conselho Municipal de Saúde? Se chegar, eu até voto favorável. Agora, fora isso... Não, ofício não, vereador. Na verdade, o gabinete do vereador de São Flávio, que mandou os convites, né, me mostrou aqui o protocolo feito na Fundação Municipal de Saúde. Nós aguardamos até o momento para ver se as pessoas chegariam. Como não chegou, antes de passarmos a ordem do dia, eu estou deliberando para os senhores vereadores. Vereador Cláudio Damião, por favor, rapidamente. Senhor presidente, as decisões foram tomadas, eu acho que seguindo o que está estabelecido nas regras. O vereador Edson Flávio apresentou, foi solicitado uma dilação de prazo com relação à vinda da secretária, tudo foi feito dentro dos conformes. Hoje estão aqui os representantes do Conselho e eles poderiam nos falar, nos dar o depoimento deles com relação às questões que foram solicitadas pelo vereador Edson Flávio. Porque senão, na verdade, um convite não tem poder de força nenhuma, vai ter que fazer uma convocação. E aí fica um mal-estar, está convocando o secretário, é um mal-estar. E aí a gente faz o convite, não obedece ao convite, não tem uma resposta, não tem uma fala adequada a essa questão. Os representantes estão aqui. Eles compareceram aqui, atenderam ao convite. E se eles comparecerem, eu acho que seria de bom tom ouvi-los. Vereador professor Perry, rapidamente, por favor. Senhor presidente, o entendimento é o seguinte: se todo mundo que for convidado dessa casa tiver que trazer um ofício de confirmação, mas tem representações de entidades. Então, mas existem entidades. Tem representação. Aí vem o comandante da Polícia Militar, tem que ser uma decisão da Polícia Militar. Então, é uma mudança de critério. É uma mudança de critério. Nós, vereadores, vamos a algum local, não, tem que pedir autorização para poder falar? Existe o conselho formado, constituído, e está aqui membro do conselho constituído. Então, mas é um ponto, vereador Jorge Carvalho, que nós aguardamos. Foi feito o convite público, foi enviado o convite. Agora, o conselho, vai me colocar a questão de deliberação, aguardar a deliberação, se houve outros temas no conselho. Gente, pelo amor de Deus, mais do que já se postergou, seria uma votação anteriormente. O vereador Edson Flávio abriu mão, não, vamos postergar. Foi feito tudo isso, agora fica se postergando. Cada hora vai vir com uma desculpa. Cada hora é uma desculpa de que não pode ser ouvido. Então, conclua, agora, se tinha a presidenta do conselho, então não levou ao debate?
Ela não quis. Então, poderia. Vereador, Agora, professor não Pérez. precisa. Eu volto a palavra Vossa Excelência, mas fica aqui a minha observação em respeito aos membros do Conselho que aqui estão, que são pessoas. Vossa Vereador. Excelência não comparece às reuniões do Conselho, então não sabe. Então não Vereador, sabe. professor Pérez. Eu volto a palavra Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores vereadores, só para... Porque às vezes os vereadores ficam numa discussão paralela, o microfone do vereador está aberto e os outros microfones estão fechados. Então, às vezes o vereador fica numa discussão paralela que não cabe na discussão. Então, o vereador que está com o uso da palavra, faz uso da palavra e termina o seu à parte. Vereador Marcos Medeiros. Com certeza, doutor Alexandre Dutra, que se faz presente, e o Roberto Munerá, são dois grandes homens que convivem com os problemas da saúde no dia a dia. E pela quantidade de telefonemas que eu recebo durante todos os dias, reclamando com relação à questão da saúde, no meu modo de entender, é importante ouvi-los e que, posteriormente, a secretária pudesse vir para contribuir também. Mas, com relação à saúde, a gente tem que ter pressa. Então, eu comungo que há o entendimento para poder ouvi-los, porque, com certeza, será de grande valia. Senhores vereadores, então, portanto, o presidente vai deliberar para os senhores se nós ouviremos os membros do Conselho ou se marcaremos uma nova data. A decisão é de Vossas Excelências. Os vereadores que aprovam... Nominal. É aquele voto nominal, senhor Eu presidente. pedi nova data. Senhores vereadores, então, portanto, formular a pergunta se nós... se a gente ouve os membros que estão aqui sem a presença da secretária ou não. E aí, se não, marcaremos uma nova data. Se os vereadores, na grande maioria, entender que nós temos os elementos para ouvir nesta noite, então podem aprovar. Nada quanto ouvir o Conselho. Mas isso tem que ser deliberado dentro do Conselho, com a própria presidenta e com todos os membros. Você pode até fazer uma sessão específica. Agora, quem é do Conselho que está aqui? Tem duas pessoas que dizem, mas cadê a representação? Cadê a autorização para falar do Conselho? Vamos lá. Senhores vereadores, voto nominal requerido pelo vereador Edson Flávio. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável. A favor de ouvir ou de não ouvir o Conselho, é isso? A favor de ouvi-los nesta noite. A favor. E se for caso contrário, nós marcaremos uma nova data. Por favor, vereador Nassif. Senhor presidente, eu sou contrário, designando nova data desse conflito de informações aí. Vereador Marcos Medeiros. Favorável com pequena declaração de voto. Que se ouça hoje e que se ouça novamente, porque com relação à saúde sempre é importante. Vereador Professor Pierre. Favorável na mesma linha do vereador Marcos Medeiros. É bom, vamos aproveitar. A tribuna é para o povo, para a representação. O Conselho representa o povo também e os interesses da população na parte de saúde. Então, ouça-se. Vamos aproveitar o momento, carpe diem. Não vamos deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Vereador Cláudio Damião. Com declaração favorável. Senhor presidente, dizer que as figuras que se encontram aqui são figuras públicas, conhecidas de todo mundo, e todos sabem que são membros do Conselho, até porque nós que participamos da reunião os conhecemos. Roberto Munerá, doutor Alexandre Dutra. Além disso, eu também já fiz um requerimento, nós estávamos na outra Câmara, de que a secretária de Saúde, na época era outro secretário, pudesse ser ouvido. O vereador Jorge Carvalho protelou o prazo e até hoje a gente não conseguiu ouvi-la. Então, quer dizer, as coisas vão sendo jogadas para diante. E hoje estão aqui os representantes. Podemos ouvi-lo e faço coro com o vereador Marcos Medeiros. Que se ouça hoje e que se ouça sempre. Vereador Renato Abirrame. Favorável que eles sejam ouvidos hoje, com uma pequena declaração. Na situação de caoticidade total que a saúde de Friburgo está passando, nós não podemos adiar nada. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, contrário, com sugestão que seja marcada nova data. Vereador Isaac Demani. Senhor presidente, contrário, com a sugestão também que seja marcada uma nova data e ouvido quem estiver presente. Se faltar novamente,
não vai poder se admitir também a falta de consideração em não atender o convite dessa casa. Vereador Reinaldo Rodrigues. Da mesma forma, senhor presidente. Contrário, solicito que marque uma nova data. Vereador Jorge Carvalho. Contrário, senhor presidente. Mais uma vez, empate. A presidência desempata. Eu voto a favor que nós ouçamos hoje os membros, uma vez que a secretária foi convidada, protocolo na mão do vereador Edson Flávio. Então, nós abriremos o tempo de 30 minutos. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu requeiro aqui a inversão da pauta. Que a gente vote os projetos primeiro e depois seja Senhor feita... presidente, Senhores vereadores, questão de ordem. nós não vamos mais uma vez Seja- polemizar os assuntos. O vereador fez o requerimento e eu vou deliberar. Os vereadores que aprovam a inversão de pauta permaneçam como estão. Aprovados. Senhores vereadores, eu não posso... Não vou permitir. Senhores vereadores, os vereadores que aprovam a inversão de pauta permaneçam como estão. Aprovado com 4 votos contrários. Vereador solicita... Não, o vereador Edson Flávio não votou, ele ficou falando e não votou. Vereador Jorge Carvalho solicitar que faça a leitura do projeto de autoria do Executivo Municipal, que institui, e vou repreender, vereador, institui a gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliar de enfermagem e de técnico. Vereador, sinta-se Vossa Excelência repreendido. Sinta-se Vossa Excelência repreendido. Se insistir, eu vou solicitar que Vossa Excelência se retire da sessão. Solicito que Vossa Excelência se retire da sessão, vereador. Projeto de autoria do Executivo Municipal que institui a gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliar de enfermagem e de técnico de enfermagem da outras providências. Solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, indico na forma do artigo 93, inciso 5 da Carta Municipal, o presente projeto de lei que institui no âmbito da Fundação Municipal de Saúde a gratificação aos servidores de auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem com caráter compulsório sob a influência financeira da Fundação Municipal de Saúde, sob a fluência financeira da Fundação Municipal de Saúde, cujo projeto é acompanhado do competente estudo de viabilidade econômica e financeira imprescindível na análise do aumento por esta Casa Legislativa. Trata-se, portanto, de projeto de lei que traz maior conforme aqueles que utilizam o princípio humanístico do atendimento aos pacientes SUS e viabiliza resultado de maior expressão na comunidade hospitalar. A gratificação tem em si o regime compensatório, renovando as esperanças de melhores salários aos profissionais da área médica, resultado de omissões passadas e que, agora, a atual chefia do Poder Executivo Municipal, em parceria com a administração da Fundação Municipal de Saúde, esperando dos senhores membros do Legislativo a mesma compreensão no sentido de aprovar de imediato a presente lei. Por oportuno, solicito a aprovação desse projeto em caráter de urgência urgentíssima na forma da lei. Assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Leto. Lei Municipal. Institui gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliares de enfermagem e de técnicos de enfermagem e da outras providências. O prefeito municipal de Nova Friburgo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituída gratificação mensal aos servidores que integram a equipe de auxiliares de enfermagem e de técnicos de enfermagem no Hospital Municipal Raul Sertã e Hospital Maternidade. Parágrafo 1º. O valor da gratificação será correspondente a R$ 137,00 aos servidores auxiliares de enfermagem e R$ 130,00 aos servidores técnicos de enfermagem. Parágrafo 2º. É vedado o acúmulo de gratificações aos mesmos servidores que compuserem a equipe de auxiliar de enfermagem e a equipe de técnico de enfermagem. Artigo 2º. A concessão da gratificação será formalizada por ato da presidência da Fundação Municipal de Saúde, observados os trâmites legais. Artigo 3º. A gratificação instituída na presente lei terá caráter compensatório e não integrará a remuneração dos servidores para qualquer fim ou de acumulação.
Artigo 4º, a despesa decorrente da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Fundação Municipal de Saúde no âmbito do município de Nova Friburgo, ficando desde já autorizada a providenciar por ato próprio a competente suplementação orçamentária para o cumprimento do benefício. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, assina prefeito Demerval Barbosa Moreira Leto. Tem no anexo o quadro demonstrativo de demonstração dos valores das gratificações e o impacto financeiro, senhor presidente. Está lido, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Parecer da CCJ. Está sem o parecer, vereador? Sem parecer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jorge Carvalho, presidente. A favor, senhor presidente. Vereador Isaac Demani. Acompanhe, senhor presidente. Vereador Luciano Faria. Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Com todos os pareceres a favor, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, projeto simples de reconhecimento de duas categorias fundamentais na área de saúde, que o prefeito Demerval Barbosa Moreira, ao longo do tempo, vem recuperando gradativamente a situação funcional da Prefeitura de Nova Friburgo e agora atingindo e atendendo a essas duas áreas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã e da Maternidade Nova Friburgo. Portanto, é uma gratificação concedida já para ser incluída no vencimento desse mês de maio, que já teve a antecipação do próprio 13º salário em sua primeira parcela. Pois não, vereadora? Vereador, eu parabenizo o governo municipal, que a gente sabe que os profissionais da saúde, eles são sacerdotes. Eles ficam ali trabalhando e a gente vê que eles passaram 8 anos do governo passado, não tiveram nenhum reajuste nesta casa aqui. Além de trabalhar por cooperativa. Eu não me lembro de ter votado um reajuste da saúde do governo passado nesta casa aqui. Eu não me lembro. Muitas das vezes, o reajuste que eram dados aqui, que tentavam se aprovar, era para pagar o salário mínimo do servidor da saúde. Então, está de parabéns o governo em prestigiar os funcionários da saúde, porque, na verdade, eles fazem porque gostam daquilo ali. Eles trabalham com coração. Eu conheço os médicos ali, os enfermeiros ali, que elas falam, tem que se dobrar em 2 ou 3 empregos para conseguir suprir as necessidades familiares com questão do salário. Está de parabéns o governo nesse momento. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Jorge Carvalho, que defende brilhantemente esta proposição oriunda do Poder Executivo, tem uma frase emblemática que eu gosto de usar, que salários baixos não combinam com serviço público de qualidade. Todos nós aqui temos exemplos e conhecemos que, de forma abnegada, essas classes trabalham em função da recuperação da integridade física de todos os pacientes que, infelizmente, têm a oportunidade de entrar no Raul Sertã, porque a gente queria que não fosse necessário e que pudesse viver sem nenhum tipo de enfermidade. Mas como, infelizmente, isso não acontece. E vale lembrar, vereador, que quando há acidentes na cidade, mesmo que a vítima tenha um plano de saúde, o primeiro atendimento é no Hospital Raul Sertã, porque às vezes a gente vê determinados poderosos batendo no peito, eu não preciso, eu tenho plano de saúde, eu não preciso. Mal sabe ele que se um dia, tomara que não, mas ninguém está livre disso, acontecer um acidente, ele vai ser levado ao Hospital Raul Sertã. Então, quando há esse aumento do salário, fica um pouco a gratidão e o reconhecimento do trabalho que essas pessoas fazem em função de toda a coletividade. É importante salientar, conforme o vereador Nami Nassif explicitou, isso eu tive visitando, conforme eu falei, alguns setores da prefeitura, e todos os funcionários falam a mesma coisa. A gente está 8 anos, 10 anos sem aumento, a gente precisa de aumento. E começa uma luz no fim do túnel ser acesa a partir do momento que se viabiliza essa gratificação. Então, felicito por esta ação e, com certeza, os nossos funcionários merecem e que seja estendida a outras classes. Com certeza, vereador. Vereador, consegue a parte? Esse é o próximo passo. Vereador Luciano Faria. Vereador Jorge Carvalho, eu gostaria aqui de parabenizar o prefeito Demerval Neto por estar aí dando condições
melhores condições salariais aos profissionais da área de saúde. A área de saúde que vem esquecida há vários governos, né? Vários governos passados não deram o valor necessário para essa classe tão importante, principalmente auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Hoje nós aqui exaltamos o Corpo de Bombeiros, né? E esses profissionais não ficam nada a dever ao Corpo de Bombeiros, são profissionais simplesmente importantíssimos para a nossa sociedade. Então fica aqui a congratulação ao prefeito, que vem aí cobrir o descaso dos governos passados que deixaram a saúde de lado. E importante aqui, vereador, até faz aqui uma demanda de um pediatra, que quando houve o aumento dos médicos no Raul Sertã, não foi extensivo aos profissionais, aos médicos da maternidade. Então, que o senhor leve também essa demanda ao prefeito e que se faça justiça. Há pouco tempo, acompanhamos uma matéria no Fantástico com a falta de profissionais de pediatria, né? Vários hospitais tendo falta de pediatras, ficam lá várias crianças, horas e horas para serem atendidas. Então, vários profissionais hoje não procuram a especialidade de pediatria. Então, está na hora também da gente valorizar os pediatras aqui da nossa maternidade. Isso é uma demanda que eu gostaria que o senhor levasse ao prefeito, e tenho certeza que pelas últimas atitudes que ele tem feito à frente do governo, também vai atender essa demanda para a maternidade, para os médicos pediatras. E na tarde de ontem, meu caro vereador Luciano, em solenidade no Salão Azul da Prefeitura, o prefeito anunciou aos agentes comunitários de saúde o reajuste também de seus vencimentos, numa ordem muito acima do que era a expectativa para esses servidores. Vale ressaltar que durante quase 8 anos, e eu não me canso de falar isso aqui, e fui uma das poucas vozes desse município que se levantou contra o emprego de cooperativa na prefeitura. Baluarte de todos os setores, guardiões de todos os movimentos, se calaram perante a Niticop, curvaram-se perante aquela cooperativa nefasta que trabalhou em Nova Friburgo, lesando o servidor, lesando sobremaneira os cofres públicos, porque agora quem está sendo responsável pelas ações trabalhistas é o município. Isso já passa de 100 milhões de reais. E naquela época, quase ninguém se levantou em defesa do trabalhador, em defesa da saúde, em defesa da organização, em defesa da moralidade no serviço público. A Niticop levou milhões e milhões de reais de Nova Friburgo sob a conivência de quem fiscalizava, e eu era a voz única dentro desta casa. E acabei sendo punido por isso. Acabei sendo punido por essa história, porque se voltaram todos contra mim. Hoje está aí, ó, essa situação. Aos poucos, o prefeito Dermerval, em menos de um ano, ele vem recuperando a situação do funcionalismo público municipal. Em menos de um ano, nós já tivemos o concurso de 99 regulamentado. Nós já tivemos diversos setores da municipalidade atendidos das suas reivindicações e no encaminhamento das soluções trabalhistas e funcionais dessa cidade. Meu caro vereador Isaac Demani. Professor Jorge Carvalho, eu gostaria de parabenizar o Executivo por reconhecer os valores de tão valorosos profissionais da área da saúde, os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. Mas gostaria, professor Jorge Carvalho, vereador Jorge Carvalho, professor, meu amigo, que levasse ao prefeito Demerval, também farei assim, de que essa gratificação, professor, seja estendida também aos auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem que trabalham nos postos de saúde. Com certeza é o próximo passo. O serviço de excelência prestado por aqueles profissionais nos postos de saúde são o mesmo prestado pelos novos profissionais aqui no Hospital Maternidade, no Hospital Raul Sertã. Então, eles não podem ficar, com toda certeza, uma questão de justiça e de isonomia, fora de receber esse benefício, que é um benefício muito importante. Então, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência, ao prefeito Demerval, por mandar essa casa um projeto de lei de tão relevância para o funcionalismo público, mas que esse benefício seja estendido aos auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem dos postos de saúde também do nosso município. Muito obrigado, vereador. Vereador Marcos Medeiros tinha pedido. Pode falar, depois eu passo. Não, só para falar que a família Braga acho que não gosta muito de funcionário nem de pagar bem
à população e às pessoas. Isso porque a mãe ficou como prefeita há 8 anos, não deu aumento, e o filho agora vota o menor salário para poder se viabilizar para o povo brasileiro. Então, que chamar a atenção dessa questão, e a Niticop é a mesma que teve aquele problema lá na saúde, onde tiveram vários cartões fantasmas lá de uma determinada funcionária que recebia. E o presidente da Niticop era o Procópio. Felizmente tivemos o vereador Procópio, que fez um belo serviço, mas esse outro Procópio, infelizmente, sujou a história de Friburgo. E, para finalizar, o mesmo modus operandi que foi feito na Prefeitura do Rio, que faliu a Prefeitura do Rio, era administrado pelo Ricardo Pacher. E ele trouxe essa maneira de administrar para Friburgo e agora está sendo corrigido. Só fazer esse lembrete. Professor Pierre. Vereador Jorge Carvalho, importante projeto do Poder Executivo, tem que saudar, entendendo que a gratificação tem que se estender a todos. É questão de isonomia. Pensar que imediatamente as unidades de ambulatoriais, logicamente os enfermeiros e técnicos de enfermagem, quer dizer, técnicos de enfermagem auxiliares tenham o direito. Agora, é gratificação, não é incorporação do salário. Há uma diferença, não é aumento de salário. Gratificação não tem validade para muita coisa, mas ajuda, logicamente, no processo momentâneo, sobretudo porque o salário é muito baixo e está havendo essa melhoria através de gratificação, mas que possa se encaminhar para ser incorporado ao salário. Agora, fico feliz também com relação ao PSF, aos agentes comunitários, que certamente, vereador Jorge, vai estender também aos agentes de endemia, porque são agentes também dentro do PSF. Então, é muito importante essa ação do Executivo de valorização dos agentes comunitários, e se trata do agente comunitário, vai também estender os agentes de endemias, que estão extremamente vinculados aos agentes comunitários pela legislação federal. Então, ação importante do Poder Executivo, porque melhora a situação dos auxiliares e técnicos de enfermagem, com essas observações que acredito que futuramente, dentro da possibilidade, serão contempladas pelo Poder Executivo. Obrigado pela parte. Senhor presidente, eu concluo pedindo o voto favorável, voto nominal dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Senhores vereadores, portanto, o voto nominal requerido pelo vereador Jorge Carvalho. Vou iniciar por Vossa Excelência, vereador. Contra ou a favor? Favorável. Vereador Nami Nassif. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Favorável. Vereador professor Pierre. Favorável. Vereador Cláudio Damião. Favorável. Vereador Renata Birramer. Favorável. Vereador Luciano Faria. A favor. Vereador Isaac Demani. Favorável, senhor. Vereador Reinaldo Rodrigues. Favorável. Portanto, projeto aprovado em regime de urgência. Senhor Urgentíssima, presidente. votação única, por unanimidade. Eu não vou poder ficar até o término da sessão, mas eu queria passar meu tempo de hora livre para o vereador Jorge Carvalho e Renata Birramer, e que eles tenham juízo na hora livre. Senhores vereadores, portanto, antes do vereador não sair, vereador, por gentileza, só quero aqui trazer uma informação a todos, o seguinte: estou no meu 5º ano como presidente desta casa, nunca precisei tomar uma decisão como nesta noite. Só que o vereador Edson Flávio está realmente passando dos limites, reiteradas vezes, questionando, debochando da mesa diretora, da autonomia e do poder da mesa diretora. E eu não vou admitir, nem do vereador Edson Flávio, nem nenhum outro vereador que tire a autoridade da mesa diretora, e muito menos fique debochando da mesa diretora. Então, todas as vezes que for necessário, será feito como fez hoje e será retirado da sessão. Primeiro, advertência verbal e, segundo, retirado da sessão. Portanto, aprovado por esta casa, nós abrimos agora espaço ao Conselho Municipal de Saúde, os seus representantes que estão aqui, o tempo de 30 minutos, e foram acordados entre os 2 membros que estão aqui, 15 minutos para cada um. Eu convido o senhor Roberto Munerá para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Mais uma vez, agradecer a recepção ao Conselho Municipal de Saúde por Vossa Excelência, a qual o Conselho deve respeito da forma que o senhor conduz os trabalhos aqui,
E, na realidade, hoje, a presença do Conselho aqui, só para esclarecimento, é que foi citado aqui que não foi deliberado para a presença dos conselheiros. Na realidade, a comissão executiva ela tem o poder administrativo, isso garantido por lei. É só o vereador pegar o 3505, que rege o Conselho Municipal de Saúde, e aonde lá também fala que o Conselho é eleito, tá? Foi eleito na própria conferência passada, que nós já estamos às vésperas de outra, e homologado por excelentíssima senhora prefeita, na época, e que é de conhecimento público, isso é publicado no Diário Oficial. Só esclarecimento, presidente, até pedir desculpa de estar me excedendo nessa colocação, porque não nos deixa muita vontade quando dizem, dentro dessa casa, que não reconhece os membros do Conselho Municipal de Saúde. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado com o presidente, com o maior respeito, a colocação do Conselho no sentido a forma como foi colocada, o descaso com a entidade que presta serviços, não por essa casa, mas em específico, que presta serviços voluntários. Nós não temos salários, nós não temos... A única política que nós fazemos, presidente, é a política de saúde. Então, como eu não entendo muito da política entre os vereadores, eu vou me afastar da discussão e dizer a Vossa Excelência que a presença nossa aqui, na realidade, foi em atendimento ao convite do vereador Edson Flávio, a qual eu fiquei até assim, a ele sair, que não há entendimento dos membros do Conselho da necessidade disso, já que nós fomos convidados aqui somente para prestar esclarecimento de alguns assuntos referentes à saúde. Estou inteira à disposição, presidente. Bem, eu vou abrir, então, a participação dos vereadores, lembrando o tempo, né, que foi aprovado para esta casa. Vereador professor Pierre. Primeiramente, saudar o Roberto Monerá, que é um membro do Conselho da Executiva, de extremo reconhecimento do trabalho que faz, o doutor Alexandre Druta também, sempre atuante. O Conselho de Saúde é um dos conselhos mais atuantes do município, se não o mais atuante, porque testemunha o trabalho do Conselho, a atuação competente dos conselheiros e a firmeza nas decisões que tomam nas suas deliberações, muitas vezes calorosas, nas reuniões em que posso participar. Então, primeiramente, Roberto Monerá, nós sabemos essa situação relativa aos recursos que o governo federal enviou emergencialmente. Sabemos que o Conselho tem um papel muito importante no processo fiscalizatório. O que o Conselho tem apurado, inclusive na reunião de 14 de março, o que foi apurado por esse Conselho com relação à questão de alguns contratos administrativos realizados pela Fundação Municipal de Saúde, também com relação à questão das unidades de saúde na cidade, da falta de medicamentos, que tem sido algo extremamente recorrente em nosso município. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse nos informar um pouco a quanto andas isso, o papel também do acompanhamento dessa casa, na ação junto ao Conselho, inclusive nas unidades como a UPA, os postos de saúde, como é que nós podemos também ajudar nesse processo de fiscalização que estamos tentando através da implementação de uma comissão parlamentar de inquérito, que é mais do que digna para que seja investigado alguns indícios que são claros para a questão de alguns contratos que foram feitos nesse período, dentre eles alguns contratos de saúde. Tem-se a informação de que o Ministério Público Federal tem mais de 40 processos só nesse período com relação a recursos da saúde, e eu não consigo entender como é que depois de tudo isso ainda se pede comprovação para investigação por alguns vereadores nessa casa, desrespeitando a Constituição da República, que preza 1/3 de aprovação respeitando as minorias. Mas, no que tange a questão do Conselho, como é que anda esse processo de fiscalização de um trabalho tão relevante de todos, né? Uma coisa até que deveria ser um conselho com presidente eleito. Isso deveria acontecer,
Então, essa casa tem que tentar insistir para que o Executivo crie essa condição para que o Conselho tenha efetiva autonomia nas suas ações. E também gostaria de informações, como é que está a sustentação financeira, porque o Conselho tem direito a recurso consoante a legislação federal. A Lei 8080, a Lei 8142, coloca o Conselho no mesmo patamar do gestor. É tão importante quanto. Agora, carro. Os senhores disponibilizam de um carro com condições para poderem fazer as fiscalizações? Os senhores contêm condições de trabalho adequado para a devida fiscalização? São respondidos adequadamente pela Fundação Municipal de Saúde? Eu vou parar por aqui, porque já são muitas observações e os outros vereadores têm a perguntar. Então, fecho congratulando enormemente a competência do Conselho Municipal de Saúde, representado hoje aqui, tanto por Vossa Senhoria, quanto pelo doutor Alexandre Dutra. Vereador Pierre, foram várias indagações, perdoe-me se eu não puder respondê-la todos, até por questão de hoje, minhas cordas vocais não estão em condições. Primeiro, entremos nos processos. Os processos, os vereadores, segundo os vereadores que estão militando dentro dessa área de saúde, Cláudio Damião, doutor Renato, o Marcos Medeiro, com a imprensa sempre nos dando apoio ao Conselho Municipal de Saúde, professor Pierre presente o tempo todo. Os contratos, vocês talvez estão sendo menos informados do que o Conselho, e o que não deveria ocorrer, até por força de lei, já que os senhores são fiscais com poderes dados pelo próprio povo. Então, esses projetos, esses processos, eles, professor Pierre, alguns têm chegado ao Conselho, outros não. Processo que começou problemático dentro de uma administração foi um processo de número 0212, de manutenção dos equipamentos médicos, biomédicos dentro da Fundação Municipal de Saúde, aonde chega ao montante muito alto. E nesse 0212, se me fugir a memória, pós-mente os vereadores vão falar sobre o assunto, mas isso chegava a R$1.400.000 por aí, alguns quebrados, aonde o conselheiro aqui, em setembro, novembro, por aí, questionou esse 0212, e isso acabou indo parar em juízo. Isso está uma demanda em juízo. Nós não temos maiores informações, todas as solicitações da Fundação Municipal de Saúde foram negadas referente a esse processo, porque ele é vergonhoso dentro da administração pública. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós lidamos com verba pública, e ter muito cuidado, isso, claro, que informa alguma, vereador, em tom de ameaça, mas o cuidado que eu digo é zelo pelo bem público, quando se tem um Conselho de Saúde como o de Nova Friburgo. Vossa Excelência se referiu ao Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo como um dos mais atuantes no Estado. Eu ouso dizer nessa casa que o Conselho Municipal de Saúde de Nova Friburgo é o conselho mais atuante do Brasil. Ele tem reconhecimento em Brasília, pelo controle social, tá? Em Brasília. Ele é reconhecido lá, e ele não é reconhecido por algumas autoridades dentro da nossa cidade. Isso entristece a esse conselheiro quando escuta tal coisa. Voltemos aos processos. Temos o processo 090 de insumos, que foi suspenso pelo Ministério Público Federal, onde o Conselho fez um relato diante das compras que não seguiam os trâmites legais. E foi acatado pelo Ministério Público Federal, né? Isso também está dentro da Justiça. Cabe ao senhor juiz, não nos cabe, conselheiros de saúde, julgar se o gestor está